qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje trata de um tema importante para a qualidade da democracia, que é a questão relativa ao abuso de autoridade. A Câmara dos Deputados aprovou em regime de urgência, numa votação simbólica, a lei de abuso de autoridade, que na verdade tinha sido já votada pelo Senado Federal. A lei faz referência a uma questão muito importante, que é o controle necessário de abuso da autoridade na democracia. A democracia é um regime livre, é um regime de liberdade, é um regime de autonomia dos cidadãos, dos seus eleitores, e ela supõe que as pessoas a quem se delega a autoridade, seja pelo voto, seja pela nomeação das pessoas que foram votadas, se espera que exerça a sua autoridade dentro dos termos da lei. Isso levantou uma série de dúvidas no Brasil e aí essa lei agora aprovada e ela vai à necessária sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro já sinalizou que sabe que vai ter problemas, seja se sancionar, seja se vetar, mas ele prepara alguns vetos baseados na posição do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. O problema é que essa lei está sendo vista principalmente por juízes, promotores públicos e policiais ligados à Polícia Federal como um verdadeiro bloqueio da Operação Lava Jato. Na verdade, essas corporações que são muito poderosas no Brasil, que de alguma maneira estão fazendo a crítica da lei, chamam a atenção para uma possível semelhança da sua aprovação com o caso da Operação Mãos Limpas na Itália, nos anos 90, que também combateu a corrupção, mas depois, em face de condenações, processos, investigações, houve uma reação muito forte no Legislativo, que em muitos casos controlou a Operação Mãos Limpas, quase que impedindo a sua continuidade. O medo desses juízes, promotores e policiais, no caso do Brasil, é que isso esteja acontecendo com a Operação Lava Jato. Acho que é importante, para poder entender o que está em jogo, fazer referência a alguns pontos polêmicos desta lei. Professor, quais seriam esses pontos? Por exemplo, o artigo 4º trata dos efeitos da condenação que tenha sido determinada por um juiz ou por as autoridades judiciais por abuso de autoridade. Aí, havendo esse reconhecimento, há uma necessidade de indenização do dano causado pelo crime, mas mais grave, em caso de reincidência, os efeitos da nova condenação podem ser inabilitação do profissional para o exercício do cargo, uma multa muito séria, até mesmo a perda do cargo. A outra questão que, de certa maneira, está levantando grande polêmica também, diz respeito ao que a lei classificou como prisões ilegais. O artigo 9º do projeto, por exemplo, estabelece como um abuso de autoridade decretar medida preventiva privativa de liberdade em manifesta desconformidade com hipóteses legais. Isso já existe na legislação brasileira, não precisava voltar a sancionar. Mas da maneira como está sendo feita vai inibir as autoridades, principalmente os juízes. Isso ocorre também em relação a outros dois pontos que são muito delicados. Um deles é o uso de algemas por policiais, que ao submeter um preso, um internado ou um apreendido com uso de algemas ou de qualquer outro objeto que venha restringir o movimento dos seus membros, quando na verdade manifestamente não houver resistência à prisão, internação ou apreensão. O que alguns dizem é o seguinte: é muito difícil saber isso previamente, se vai haver resistência, porque é um fator de natureza subjetiva. Há vários outros aspectos dessa lei que estão em polêmica, como é o caso de uma autoridade fotografar, filmar ou permitir que se fotografe, se filme, e aí depois divulgar, publicar fotografias de alguém que está sendo investigado, sem que haja consentimento da fotografada ou uma autorização legal, também leva a punições no caso da lei. Então, há vários aspectos que são polêmicos como esse, mas eu acho que o ponto importante aqui é que, tendo havido uma decisão no Congresso Nacional, essa decisão tem que ser respeitada. Evidentemente, o presidente da República, que é um combatente da corrupção e que nomeou o Sérgio Moro exatamente por essa razão, vai ter razões para, de alguma forma, vetar aspectos da lei. O ponto é que, do ponto de vista democrático, seria necessário ampliar o debate desta lei na sociedade, de tal modo que o Brasil possa dizer se quer um controle maior do abuso de autoridade ou de alguma maneira quer conviver com algumas situações que podem representar esse abuso. É um ponto importante para a qualidade da democracia.
Eu convido todos os ouvintes a voltar a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje, meio ambiente e comércio exterior. Embaixador, como anda essa relação global complexa e com objetivos aparentemente opostos? Olha, esse tema, meio ambiente e política comercial, ganhou uma relevância aqui no Brasil nas últimas semanas, né? Como nunca no passado. Por quê? Porque no mundo inteiro, aos poucos, a política ambiental se transformou em um instrumento de política comercial. O que quer dizer isso? Que a questão do meio ambiente se tornou um dos itens mais importantes da agenda multilateral. Quer dizer, você tem regras na OMC, você tem convenções da ONU, você tem acordos de livre comércio, que colocam regras verificáveis, que têm que ser comprovadas. Então, os acordos sobre meio ambiente, eles são hoje a segunda área de maior número de acordos que existem. Depois do acordo comercial, vem acordo de meio ambiente. E o Brasil, desde o início desse processo, teve uma posição de destaque, né? Desde a Conferência do Clima de 1972 até o Rio 92, o Brasil sempre participou disso. E foi um player importante. O Brasil sempre influiu nos rumos da definição do desenvolvimento sustentável, enfim, de tudo que se discute em torno do meio ambiente. Ultimamente, por causa de declarações e algumas políticas do atual governo, está havendo uma deterioração rápida da percepção externa sobre o Brasil, inclusive sobre aquilo que a gente já fez. E isso pode afetar o comércio exterior. Isso que eu digo, que a política ambiental tem hoje um impacto sobre a política de comércio exterior. E para exemplificar concretamente, o acordo do Mercosul com a União Europeia, por exemplo, tem um capítulo inteiro sobre desenvolvimento sustentável, com essa questão do desmatamento, a questão do meio ambiente, mudança do clima, muito importante nesse acordo. O que está faltando, na minha visão, é uma falta de informação sobre os compromissos internacionais que o Brasil assumiu, não só por esse governo, por todos os governos, né? Desde 1970, 80, 90, o Brasil sempre assumiu esses compromissos. E quando o atual governo toma uma atitude de certa contestação dessas regras, cria uma incerteza na área do agronegócio. Nós estamos desenvolvendo o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, está desenvolvendo o que estamos chamando de diplomacia ambiental. Quer dizer, é examinar, o que é isso? É examinar os acordos que o Brasil entrou e ver os compromissos internacionais assinados pelo Brasil. Muito já foi feito pelo Brasil e muito ainda há por fazer. Nós temos que sair dessa posição defensiva e mostrar o que efetivamente foi feito, mostrar como, com total transparência, os dados que nós temos, o que nós estamos procurando fazer. Não adianta, na minha visão, a gente pensar que está entrando numa guerra, que a soberania brasileira vai ser afetada. Nós temos que defender a soberania mostrando o que já foi feito e os efeitos, para minorar os efeitos dessa situação de descumprimento dos acordos sobre os acordos comerciais. Isso, a atitude nossa pode afetar as exportações e essa política ambiental com efeitos sobre o comércio exterior está aí para ficar. Não adianta nós querermos ignorar
uma situação que é hoje crítica. Nós estamos vendo os efeitos sobre o clima, sobre o planeta, e a agenda que já está instaurada nos fóruns internacionais, nos países, está aí para ficar. Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor, parece que temos novidades no tratamento da neuromielite óptica. Explica pra gente como é essa doença e quais são as novidades. A neuromielite óptica é uma doença inflamatória, autoimune e recidivante que afeta o sistema nervoso central, em que o sistema imunológico, que são as células de defesa do organismo, que geralmente funcionam para proteger o nosso organismo de infecções por vírus e bactérias, esse sistema imunológico ele está alterado e ele monta uma resposta inflamatória inapropriada contra antígenos do próprio sistema nervoso central, principalmente os nervos ópticos e a medula espinhal. Esses sustos recidivantes de inflamação do sistema nervoso central levam à incapacidade progressiva, né? E o tratamento geralmente é feito com drogas imunossupressoras, mas cerca de 25% a 60% dos pacientes continuam tendo recidivas de inflamação no sistema nervoso, mesmo com o tratamento imunossupressor. Cerca de 2/3 dos pacientes com neuromielite óptica apresentam um anticorpo anormal no sangue chamado anti-aquaporina 4. E a lesão do sistema nervoso central desses pacientes parece ser mediada por ativação de um grupo de proteínas chamadas proteínas do complemento. Essa semana foi publicado na revista New England Journal of Medicine o resultado de um estudo multicêntrico que testou um anticorpo chamado eculizumab, que bloqueia a ação dessas proteínas do complemento e por isso poderia potencialmente ser útil na prevenção de recidivas da neuromielite óptica. O estudo envolveu 143 pacientes com neuromielite óptica, 2/3 dos quais receberam essa droga, o eculizumab, e 1/3 recebeu o placebo, e o estudo foi interrompido após mais ou menos 2 anos de seguimento, quando eles observaram uma redução de 43% para 3% na taxa de recidiva de surtos de neuromielite óptica no grupo que recebeu o anticorpo. Os autores concluíram, portanto, que dentre os pacientes com neuromielite óptica que têm esse anticorpo aquaporina 4, o uso do eculizumab reduziu significativamente a taxa de recidiva de surtos de neuromielite óptica. Professor, como foi a segurança deste tratamento em termos de efeitos colaterais? Neste estudo, observou-se um aumento das infecções em vias aéreas superiores e inferiores e cefaleia no grupo que recebeu o eculizumab comparado com o grupo que recebeu o placebo, né? Mas, em linhas gerais, os resultados são bastante promissores, né, porque houve uma redução significativa dos surtos de neuromielite óptica no grupo que recebeu o tratamento. Nós ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP, Ribeirão. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Doutor Lotufo, como é que está essa história dos novos aparelhos de fumar, os cigarros eletrônicos, vaporizados e aquecidos? Veja, nós estamos comemorando a diminuição do tabagismo no Brasil para menos de um dígito. Nós éramos 35% de fumantes e agora somos 9,3%. O FDA americano está estudando a colocação de advertência nos maços de cigarro. Nós já fazemos isso há muito tempo. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a indústria do tabaco lança esses produtos novos, como o cigarro eletrônico, os vapers, que são os vaporizadores, e os cigarros aquecidos. Eles são novas formas de se fumar, são novas formas de levar altas doses de nicotina ao cérebro de jovens que inadvertidamente começam a achar, pela propaganda veiculada pelas indústrias, de que esse novo mecanismo de fumar não faz mal à saúde,
que seria uma redução de danos para o fumante que não consegue parar de fumar. Quem conhece esse assunto profundamente não inclui nas terapias antitabágicas os novos métodos de vaporizar a nicotina, pois a gente sabe que ela vicia mais do que o álcool e maconha. A concentração de nicotina nesses novos produtos é muito maior ao que se consegue com cigarros normais, ou seja, vão proporcionar maior e mais rapidamente a dependência no jovem. Existe um trabalho de Lozano, no México, que nos diz que jovens que começam a fumar esses tipos de cigarros novos, em pouco tempo estará fumando cigarros comuns. Então, nos Estados Unidos, agora recentemente, dúzias de jovens foram hospitalizados por problemas graves pulmonares depois de utilizar esses novos produtos de vaporizadores de nicotina. Muitos pacientes referem, além de problemas respiratórios, dor torácica, vômito e outras doenças, e eles estão sendo internados por períodos prolongados em terapias intensivas. A preocupação dos médicos lá é o seguinte: o FDA americano, nos Estados Unidos, ele deu 2 meses aos fabricantes de cigarros eletrônicos para que eles adotem medidas para evitar que menores comprem esses produtos. Do contrário, eles vão proibir a venda. O uso de vaporizadores com sabores entre os jovens alcançou proporções epidêmicas nos Estados Unidos. A trajetória do uso desses vaporizadores aromatizados por menores se acelera a cada dia. E o FDA os coloca no caminho da dependência, segundo o FDA. E como é que está esse consumo aqui no Brasil entre os jovens? O cigarro eletrônico é apresentado como uma nova opção alternativa para aqueles que não conseguem parar de fumar, mas as possíveis vantagens para os adultos estão sendo ofuscadas pelo uso entre os jovens. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque isso está acontecendo no Brasil também. A Anvisa já regulamentou e proibiu o uso desses produtos no Brasil, mas se sabe que a venda e o consumo ocorre principalmente entre os jovens por baixo do pano. Há interesses financeiros conflituosos que querem alterar essa regulamentação da Anvisa, alegando que o consumo já existe, então ele deve ser aprovado. Na verdade, do ponto de vista médico, a gente sabe que o risco disso é muito grande. Então, o que a gente precisa fazer? Esses novos produtos servem para burlar a proibição de não se fumar em ambientes fechados, para tentar aumentar o número de dependentes de nicotina que fumarão 40 anos e terão as consequências das doenças nicotinodependentes. Se esses produtos são redução de danos, para quem não consegue parar de fumar, por que a propaganda desses produtos são para a juventude brasileira? Já vimos o lobo com pele de cordeiro outras vezes, e as altas concentrações de nicotina nesses produtos já estão causando problemas. Tem que continuar proibidas no Brasil. Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Dr. Alberto do Amaral Júnior, como que ocorre nos países democráticos a ação do governo em instituições do governo? A ação do governo em relação a certas instituições, como a Polícia Federal, como a Receita Federal, em outros governos em outros países é muito diferente daquela que ocorre no Brasil. Primeiro, nós precisamos ter em mente que a ideia da burocracia é uma ideia que acompanha a formação dos regimes democráticos modernos. No Brasil, nós temos uma visão errada da burocracia. Nós consideramos que a burocracia é todo o empecilho, todo o obstáculo que atrapalha a ação dos indivíduos. A burocracia não é exatamente isto. Isso pode ser uma manifestação indesejada da burocracia. Mas a burocracia é uma forma de separar a pessoa do seu cargo. E ela foi uma criação, desde os séculos XVII e XVIII, com vistas a garantir uma independência daquele que exerce uma função pública. Ele não é mais o proprietário do seu cargo, mas ele é um agente do Estado. E ele passa a ser regulado
por regras, por normas, por leis que são objetivas, são aprovadas pelo parlamento. Em qualquer país democrático, há a necessidade que o princípio da igualdade entre todos os cidadãos seja respeitado. O princípio da igualdade entre todos os cidadãos exige que não haja uma interferência, sobretudo do executivo, ou mesmo do judiciário, em instituições governamentais, como, por exemplo, a Receita Federal, como a Polícia Federal, para alterar voluntariamente a composição desses órgãos, para indicar superintendentes, para impedir a divulgação de informações quando um governante vê-se diante de certas circunstâncias que lhe são completamente desagradáveis. Então, em todos os países democráticos existe essa tradição do respeito à burocracia, do respeito à função exercida pelo funcionário de maneira independente, de acordo com os limites desta função esta que é regulada por normas jurídicas objetivas. Doutor Alberto, mas isso não está acontecendo aqui no Brasil? O que nós temos assistido no Brasil? Nós temos assistido no Brasil uma tentativa de interferência presidencial na Polícia Federal, que é altamente profissionalizada, que é muito competente, uma atitude do presidente para indicar superintendentes da Polícia Federal, porque a ação da Polícia Federal significa uma contrariedade a certos interesses do presidente e de sua respectiva família. O mesmo ocorre no que concerne à Receita Federal. As mesmas atitudes presidenciais se verificam no tocante à Receita Federal, porque a Receita Federal descobre fatos que são extremamente incômodos e perturbadores à família do presidente. Acho que esses são fatos extremamente negativos, que depõem contra o Estado de Direito, que atentam contra a democracia e que contrariam o princípio da igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Eu sou Sandra Capomatto. Você ouviu o professor de Direito Internacional, Dr. Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.